Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Felipe Claudino, sou médico reumatologista com formação na Universidade Federal da Paraíba. Atualmente sou aluno de pós-graduação no HC da USP em São Paulo. Me coube falar sobre as monoartrites, agudas e crônicas. Vamos começar falando sobre a definição, que é bem simples. A monoartrite é aquela em que há o envolvimento de apenas uma articulação. A gente comenta mais para diferenciar da oligoartrite, onde há o acometimento de 2 a 4 articulações, e na poliartrite, onde há o envolvimento de mais de 4 articulações. A avaliação do tempo, da duração da monoartrite, ela é importante porque vai nos ajudar no diagnóstico diferencial. Então, a etiologia vai variar de acordo com o tempo, com a duração da monoartrite. A monoartrite é definida como aguda quando tem uma duração de até 4 semanas. Passando desse período, a gente determina como uma monoartrite crônica. Aqui a gente traz para vocês uma abordagem dos principais grupos de possíveis etiologias das monoartrites. Algumas mais frequentes no dia a dia do reumatologista, como por exemplo as artrites infecciosas, as monoartrites por cristais, e outras menos comuns. Mas vamos abordar um pouquinho de cada um desses grupos, começando pelo grupo das infecciosas, que a gente divide com relação à duração, à evolução, em aguda ou crônica. Dentre as infecções agudas, a gente separa nas monoartrites gonocócicas e não gonocócicas. Nas monoartrites infecciosas crônicas, a gente deve sempre lembrar das infecções mais arrastadas, então as etiologias fúngicas ou micobacterianas. Como possíveis causas de hemartrose, nós temos principalmente os traumas, mas também não podemos nos esquecer das coagulopatias. Então, por exemplo, um paciente com hemofilia pode desenvolver uma hemartrose. Na sequência, as doenças por depósito articular de cristais, a gente tem a gota com o depósito de cristal de monourato sódico e a doença por depósito de pirofosfato de cálcio, por exemplo, a condrocalcinose, mas também temos outros cristais que podem causar doença por depósito. Nas doenças reumáticas imunomediadas, nesse grupo, é mais comum a gente ter o paciente com oligo ou poliartrite. Porém, um percentual menor de pacientes pode cursar com monoartrite. Por exemplo, na artrite reumatoide, cerca de 5% dos pacientes podem abrir o curso com a monoartrite. Devemos lembrar também do grupo das espondiloartrites. Então, artrite reativa, artrite psoriásica, pode cursar com uma monoartrite. Osteoartrite é outra causa de monoartrite. A gente também, embora mais raro, não pode deixar de lembrar das neoplasias. Então, o reumatologista sempre vem em mente a sinovite vilonodular pigmentada, também outras condições mais raras. E por fim, os desarranjos articulares. Então, paciente com lesão meniscal, paciente com necrose acética, por exemplo, por uso de corticoide, pode desenvolver uma monoartrite. Esse slide aqui a gente tenta mostrar para vocês a correlação da etiologia com o tempo de evolução da monoartrite. Antes de falar sobre isso, eu queria agradecer ao Dr. Flávio Signorelli por ceder gentilmente esse slide para a nossa apresentação, porque é um slide bastante didático. Então, naquela monoartrite que tem uma evolução, um surgimento súbito, muito rápido, de segundos a minutos, provavelmente foi um trauma. Aquela evolução que vem de horas, podendo chegar a dias, a gente vai pensar numa artrite por cristais ou numa artrite séptica. Aquelas monoartrites que têm uma evolução que começa a se prolongar, podendo chegar até as semanas, a gente vai lembrar das doenças reumáticas imunomediadas. Então, uma artrite por uma espondiloartrite, uma artrite reumatoide. Quando essa artrite ela tem uma evolução mais prolongada, mais arrastada, além da gente sempre pensar nas doenças reumáticas imunomediadas, a gente vai lembrar da osteoartrite e sempre investigar uma infecção indolente. Então, uma infecção mais arrastada por um agente etiológico fúngico, uma micobacteriose atípica ou uma micobacteriose tuberculosa, pode ser uma causa de uma monoartrite, e também lembrar de investigar a neoplasia nesses casos.
Alguns dados da história clínica do paciente são importantes porque eles servem como pistas para o diagnóstico. Então, uma anamnese bem feita pode nos ajudar a chegar numa possível etiologia. Então, num paciente que tem um trauma prévio, a gente vai pensar numa monoartrite traumática. Se esse trauma gerou uma solução de continuidade, a gente pode ter uma artrite infecciosa, uma artrite séptica. Pacientes com rigidez matinal prolongada, a gente vai lembrar de pensar nas doenças reumáticas imunomediadas. Determinadas medicações em uso, então paciente que está usando corticóide, pode ser um paciente imunossuprimido, então tem um risco de uma artrite séptica, também um paciente em uso de corticóide tem um risco de desenvolver uma osteonecrose. Além disso, o uso de diurético pode ser um fator desencadeante para uma crise de gota. O uso de anticoagulantes pode ser o desencadeante de uma hemartrose. Drogas ilícitas injetáveis podem ser causas de uma artrite séptica por disseminação hematogênica. Devemos sempre pesquisar também a história familiar pelo fator componente genético das doenças reumáticas inflamatórias. Lembrar de pesquisar, de investigar a história sexual pelo risco das artrites infecciosas gonocócicas. E os pacientes com manifestações sistêmicas de doenças reumáticas, então pacientes com manifestações oftalmológicas, manifestações de pele, como por exemplo psoríase, que são condições que podem estar, condições extraarticulares que podem estar associadas a uma doença reumática. Na sequência, na avaliação do exame físico, o que é que a gente deve avaliar? Então, a gente avalia o arco de movimento. Naqueles pacientes que têm uma sinovite, que têm uma artrite, há uma redução da amplitude de movimento, uma redução do arco de movimento ao movimento ativo e passivo. O que é isso? O movimento ativo é quando o próprio paciente realiza. O movimento passivo é quando o examinador tenta auxiliar o paciente a realizar o arco de movimento. Por outro lado, nas periartrites, nas tenossinovites, por exemplo, comum na gonocócica, a gente tem uma redução do arco de movimento ativo, mas tem o arco de movimento passivo preservado. Além disso, assim como na história clínica, a gente vai avaliar no exame físico a presença de manifestações extraarticulares de doenças reumáticas, como, por exemplo, nódulos reumatoides, a presença de tofos gotosos, eritema nodoso, pesquisa de alterações oftalmológicas, olho vermelho, lesões dermatológicas, como por exemplo púrpuras, pústulas, vesículas, que podem estar presentes e associadas na artrite gonocócica. Então essa investigação é importante e deve ser realizada. Aqui a gente traz para vocês algumas imagens de algumas condições que costumam acontecer no dia a dia do reumatologista. Então, na gota, o que é mais comum? É a monoartrite da primeira articulação metatarsofalangiana. Então, a gente tem a podagra. É importante ressaltar que a podagra ela lembra muito uma celulite. Faz diagnóstico diferencial, porque os sinais flogísticos eles costumam ser exuberantes e a hiperemia ela não fica restrita à articulação, então ela fica um pouco além da estrutura articular. A gente também tem na artrite gonocócica aqui uma tenossinovite característica da artrite gonocócica, unilateral, e o que é que a gente tem que é mais comum na artrite gonocócica? Então, uma poliartralgia migratória, presença de tenossinovite. Posteriormente, o paciente costuma ter uma monoartrite. E aí, sempre lembrar de pesquisar as manifestações dermatológicas, então, vesículas, pústulas e púrpuras. E aqui é um paciente com múltiplos tofos gotosos. Prosseguindo com a nossa investigação, então, além do exame físico e da anamnese previamente realizados, é de suma importância que todo paciente com monoartrite a gente descarte um quadro infeccioso,
porque a artrite séptica é uma condição potencialmente fatal. Então, o principal objetivo da nossa investigação é investigar uma possível artrite séptica. Caso haja um descarte da artrite séptica, a gente vai avaliar outras possíveis etiologias para o nosso paciente, para a monoartrite. E para isso é fundamental a punção articular. A gente só tem que ter cuidado de realizar a punção em determinadas condições, como por exemplo, naqueles pacientes com coagulopatias com INR muito alargado, acima de 4,5, pacientes com lesões de pele no sítio de punção deve ser evitado pelo risco de desenvolver uma artrite séptica iatrogênica, e aqueles pacientes com prótese articular a gente deve encaminhar um ortopedista para fazer a avaliação e a investigação. Na avaliação do líquido sinovial, o que é que a gente vai solicitar ao laboratório? Então, a pesquisa de celularidade total e celularidade específica, que a gente vai fazer a coleta e inserir nesse tubinho roxo com EDTA, e a solicitação de pesquisa de GRAM, de cultura e de pesquisa de cristais, que a gente vai utilizar o tubo seco e tubo estéreo para essa pesquisa. Uma lembrança aqui que, diferente de determinados líquidos corporais, como por exemplo o líquido pleural, o líquido pericárdico ou o líquor, não tem tanta sensibilidade para a investigação de artrite infecciosa a dosagem de glicose, de proteínas, de LDH. Então a nossa pesquisa fica mais resumida a esses 4 itens aqui na parte do líquido sinovial. A análise do líquido sinovial, ela já inicia na própria punção. Então, reumatologia, ele vai avaliar o aspecto, a coloração do líquido, que pode variar desde um líquido amarelo citrino, amarelo palha, podendo ser alaranjado, hemorrágico ou purulento, e também a viscosidade. Então, a viscosidade a gente avalia, a gente pode colocar um pouco do líquido sinovial na luva, e um líquido viscoso ele vai gerar um filamento na luva durante a avaliação. Na análise do líquido sinovial, a gente tenta fazer uma diferenciação em alguns grupos que têm características semelhantes. Então, a gente pode diferenciar o líquido em não inflamatório, inflamatório, séptico e hemorrágico. No líquido não inflamatório, o mais característico é um aspecto mais claro, um líquido transparente, amarelado, amarelo palha ou amarelo citrino, e ele tem uma alta viscosidade, então ele forma um filamento no líquido na luva do examinador. O principal no líquido não inflamatório, etiologia, a gente pode comentar a osteoartrite. Nos líquidos inflamatórios, ele pode ter uma variação de amarelo a amarelo mais alaranjado, tem uma viscosidade baixa, e aqui a gente pode ter, por exemplo, uma artrite por cristais, por exemplo, a gota, ou nas doenças reumáticas imunomediadas, são possíveis líquidos inflamatórios. O líquido séptico ele tem um aspecto mais opaco, mais leitoso e uma viscosidade variável. O líquido hemorrágico tem um aspecto sanguinolento e também tem uma viscosidade variável. A parte da avaliação laboratorial do líquido sinovial, a gente vai avaliar a leucometria, a avaliação de polimorfos nucleares e a cultura. Então, no líquido não inflamatório, que a gente comentou o exemplo da osteoartrite, ele tem uma leucometria baixa, de 200 até 2000, uma baixa contagem de polimorfos nucleares e a cultura vem negativa. No líquido inflamatório, por exemplo, na gota, a gente tem uma leucometria entre 2.000 e 20.000 leucócitos, cerca de 50% de polimorfos nucleares, a cultura negativa. O líquido cético ele tem uma leucometria alta, então de 20.000, acima de 20.000, acima de 50 a 100.000 já é bem característico de um líquido séptico, e costuma ter um elevado percentual de polimorfos nucleares, geralmente acima de 75%. A cultura pode vir positiva ou pode vir negativa, principalmente quando a gente está lidando de uma artrite gonocócica. Então, menos de 50% das artrites gonocócicas são positivas na cultura do líquido sinovial. E no líquido hemorrágico, por exemplo, paciente com trauma, com a coagulopatia, tem uma leucometria variável
E também variável é o percentual de polimorfonucleares de 50% a 75%, geralmente é uma cultura negativa. Outro item que a gente avalia, a gente solicita avaliação laboratorial é a pesquisa de cristais. Importante ressaltar que mesmo no laboratório sendo identificada a pesquisa de cristal, a presença de cristais, deve-se investigar a artrite séptica, porque são condições não excludentes, podem acontecer de forma concomitante e a artrite séptica é uma condição que pode matar, é potencialmente fatal. Então, a avaliação da pesquisa de cristais deve ser feita pelo microscópio de luz polarizada. Então, a luz polarizada ela permite as estruturas ter diversas colorações de acordo com a refringência, com a refração que as estruturas apresentam ao passar a luz polarizada. Então, na gota, na doença por depósito de ácido úrico, de monourato de sódio, a gente tem uma birrefringência negativa. O cristal ele tem um aspecto de agulha e tem uma coloração mais amarelada. Na doença por depósito de pirofosfato de cálcio, o cristal ele tem um aspecto mais romboide, ele tem uma fraca birrefringência positiva e tem uma coloração mais azulada quando está paralelo à luz. A investigação laboratorial complementar, ela nos ajuda também nos possíveis agentes etiológicos. Então, na investigação do gonococo, como ele é geralmente negativo na cultura do líquido sinovial, a gente vai solicitar PCR, testes de amplificação de ácido nucleico e cultura de outras regiões, como faringe, uretra, céfalo uterino e reto. O hemograma é importante, pode vir com uma leucocitose com um desvio à esquerda, por exemplo, numa artrite séptica. Dosagem de ácido úrico a gente tem que ter bastante cuidado, porque na crise da gota o ácido úrico pode estar normal ou até reduzido. Então é importante nesses pacientes fazer uma nova coleta de ácido úrico algumas semanas após a crise, para ter um valor real do ácido úrico. E a investigação de doenças reumáticas imunomediadas de acordo com a suspeita clínica. Então, se eu estou suspeitando de uma artrite reumatoide, fazer a solicitação de fator reumatoide, de anti-CCP. Na suspeita, na probabilidade de uma espondiloartrite, posso solicitar uma dosagem de HLA-B27. Na avaliação por imagem, a gente pode utilizar radiografia, ultrassonografia, tomografia e ressonância. A radiografia deve ser solicitada sempre que o paciente tiver dor óssea para descartar fratura. Em algumas condições crônicas, como por exemplo na gota na doença por depósito de pirofosfato, a gente pode ter algumas lesões características. Por exemplo, na gota nós podemos ter a erosão em saca-bocado, é uma erosão justa articular com uma reação intensa periosteal no local da erosão. Na doença por depósito de pirofosfato de cálcio, a gente tem uma calcificação da cartilagem articular, que a gente denomina de condrocalcinose, então um depósito intraarticular do cristal. Lembrando que a presença desses achados não descarta a artrite séptica, então sempre lembrar de investigar e descartar uma possível artrite séptica. A ultrassonografia ela é melhor do que o exame físico para detectar sinovite e também pode ser utilizada para fazer artrocintese guiada, principalmente aquelas sinovites de pequeno volume, a ultrassonografia é bastante importante. Tomografia computadorizada e ressonância a gente vai utilizar principalmente na investigação na artrocintese daquelas articulações que têm um acesso mais complicado, como por exemplo quadril e sacroiliacas, quando eu estou investigando uma neoplasia, ou, por exemplo, a ressonância faz uma boa avaliação de tecidos moles. Então, se estou na dúvida de uma sinovite, a ressonância magnética vai ajudar bastante. Casos mais refratários, casos mais arrastados, a gente vai solicitar a biópsia de sinóvia para fazer uma investigação de uma infecção
mais crônica, então a infecção fúngica, uma lesão micobacteriana, ou de uma neoplasia intraarticular. O tratamento das monoartrites, ele vai ser específico e direcionado de acordo com a causa. Então, alguns exemplos. No paciente com uma artrite séptica, a gente vai internar, fazer antibiótico terapia empírica ou guiada pelo GRAM e com consequente ajuste de acordo com o resultado da cultura. Além disso, avaliação concomitante do ortopedista para possível drenagem, então aspiração, talvez uma artroscopia ou necessidade de uma artrotomia, então segmento conjunto do ortopedista. Na gota, a gente pode lançar mão de um anti-inflamatório, pode lançar mão de uma colchicina, de um corticoide oral ou intraarticular, por exemplo, de acordo com a comorbidade do paciente. Então, paciente com diabetes, eu devo evitar o uso de corticoide. Paciente com doença renal, evitar o uso de anti-inflamatório. E ter muito cuidado na administração do corticoide intraarticular, naqueles pacientes com risco ou com possibilidade de artrite séptica. Então, ter bastante cuidado de sempre descartar a artrite séptica. Naquelas artrites hemorrágicas, imobilização, compressa de gelo. E nas monoartrites crônicas também o tratamento direcionado. Então, um esquema para tuberculose, quando diagnosticado, medicação específica para tratamento de infecção fúngica, nos casos das monoartrites crônicas. Mensagens finais, então, da nossa conversa de hoje. Sempre pensar e investigar a artrite séptica como principal causa de monoartrite pela importância e o risco de lesão destrutiva ou de mortalidade. Diferentes etiologias de acordo com a duração, então sempre lembrar a duração das artrites agudas e crônicas com os possíveis fatores para cada condição. Atenção aos sinais e sintomas extraarticulares e atenção também que na presença desses sintomas e sinais não descarta a artrite séptica e sempre que possível fazer a avaliação do líquido sinovial com a solicitação de celularidade, cultura, GRAM e pesquisa de cristais. Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Reumatologia pelo convite e aqui deixo os meus contatos para qualquer dúvida que for necessário. Muito obrigado.